Olá, meus companheiros, mais uma vez estamos aqui prontos para dar prosseguimento a esse nosso projeto do momento de reflexão. Mais uma segunda-feira, estamos ao vivo aqui no Facebook, mas, como todos sabem, esse vídeo será disponibilizado também no Instagram mais tarde e também lá no meu canal do YouTube, Momento de Reflexão com Paulo Cruz. Eu sempre convido todos a se inscreverem no canal para dar uma força, para que a gente, como eu sempre falo, para a gente possa, enfim, estender o alcance dessa nossa proposta, desse nosso projeto, né? Quero mais uma vez de coração agradecer a muitas pessoas que compartilham os vídeos, os convites, muitos de vocês que estão ajudando bastante na divulgação da proposta. Eu fico muito feliz e muito agradecido a todos, né? Então sejam bem-vindos, estou vendo que vocês estão entrando aí. É sempre muito bom ter a presença de vocês às segundas-feiras à noite, mas também é muito bom saber que outras pessoas impossibilitadas de estarem presentes nessa hora, outras pessoas veem durante a semana os vídeos lá no Instagram, até mesmo no YouTube, ou até mesmo aqui no Facebook também. Então, para mim é uma grande alegria, um grande prazer poder levar um pouco de reflexão para todos nós. Então vamos dar início, né, efetivamente aqui ao nosso momento de reflexão. Não esquecendo a água. Na semana passada eu acabei esquecendo de beber a água ao vivo. Aí algumas pessoas me chamaram a atenção: poxa, você esqueceu a água. Mas tudo bem, se você está vendo pela primeira vez, se você puder, pega esse copo, um copinho com água. Mateus, se puder, pega um copo com água e deixa aí do lado, porque aquilo que eu sempre falo para todos, né? Esse projeto ele é um projeto em que nós buscamos atrair para nós a luz maior do universo, né? Então é uma forma de nós nos conectarmos com energias muito sutis, muito poderosas, né? Então eu sempre faço uma preparação anterior e eu peço muita ajuda dessas inteligências que povoam o universo, que se aproximam especialmente nessa hora. Então eu peço para que eles possam estar nos lares de cada um de vocês, levando essas vibrações, levando para vocês aquilo que é o que cada um está mais necessitando nesse momento. Então eu quero muito que isso aconteça. E eu, enfim, quando a gente quer muito uma coisa, né, especialmente as coisas positivas, a gente vai conseguir essa ajuda, a gente vai atrair para perto de nós esses amigos, são verdadeiros amigos que se aproximam para fazer com que essas energias tomem conta de nós. Então vamos nos preparar para a gente entrar no clima do projeto, entrar no clima que a gente entende que seja o ideal para esse nosso encontro. Então quem quiser fechar os olhos pode fechar. Então nós vamos fazer 3 movimentos respiratórios bem lentos. Inspira bem forte, lentamente, prende um pouquinho. Solta bem devagar também. Isso. Perceba-se no ambiente onde você se encontra. Faz mais um movimento respiratório. Prende um pouquinho e solta bem devagar. É o começo da nossa acoplagem, da nossa proximidade com essas inteligências que já estão presentes nos nossos ambientes. Vamos fazer mais uma respiração bem profunda. Segura um pouco.
e solta bem devagar. Muito bom. Então, nesse momento, é interessante que o foco seja totalmente voltado para o que eu vou falar aqui com vocês. Mais um tema espinhoso que nós escolhemos para hoje, um tema tabu, né? Drogas, um verdadeiro flagelo, né? Então é interessante porque eu gosto sempre de trazer temas que nos leve à reflexão, porque a ideia é exatamente essa, que nos dê uma sacudida, que faça com que nós atentemos para alguns detalhes que muitas vezes escapam à nossa vontade. Muitas vezes a gente dá um jeito de driblar para não pensar em determinados aspectos, determinados assuntos. Então a minha ideia é exatamente essa aqui. Então hoje nós vamos tratar de drogas. E a gente sabe que existem flagelos, quando eu usei esse termo aí, verdadeiro flagelo, né, não deixa de ser. Temos vários flagelos que assolam o nosso planeta, né? São guerras, o flagelo da fome, a superpopulação, a poluição, a corrupção, ou seja, existem vários flagelos que são provocados pelo homem, né? E um deles, sem dúvida nenhuma, são as drogas, né? Talvez seja um dos mais terríveis, que traz muita dor, muito sofrimento para muitas pessoas. Não necessariamente aqueles que fazem uso das drogas, mas, por consequência, aqueles com os quais algumas pessoas convivem. Então, é um envolvimento imenso de dor, de sofrimento para muitas pessoas. E a gente fazendo pesquisas, né, para a gente desenvolver o tema, os números são assustadores. É uma coisa incrível os números que a gente observa que tem relação com essa questão. Só para vocês terem uma ideia, o mercado de drogas chamadas ilícitas, ela movimenta cerca de 380 bilhões de dólares ao ano. Isso estou falando apenas das chamadas drogas ilícitas, ou seja, são aquelas drogas que não podem ser comercializadas, não são legalizadas, né? Se nós formos falar então das chamadas drogas lícitas, né, esses números ainda são maiores, por incrível que pareça. Então nós temos duas das chamadas drogas lícitas, que elas estão entre as que mais matam em todo o nosso planeta, né? Que é o álcool e é o cigarro, o tabaco, né? Então atingem níveis alarmantes, especialmente o álcool. O álcool é o campeão em vítimas, porque além do próprio indivíduo que exagera no consumo do álcool, ou seja, essa prática lhe faz mal, ele também proporciona mortes de forma indireta, né? Então, sem dúvida nenhuma, o álcool tem uma vinculação muito grande, por exemplo, com episódios de violência. Eu estava vendo uma reportagem hoje de tarde, em que o percentual muito alto da presença de indivíduos alcoolizados em brigas, em confusões, né, dentro de seus próprios lares ou nas ruas, enfim, né? Então, na verdade, existe ainda um agravante em relação ao álcool, né? Porque por ser uma droga lícita, assim como o cigarro, né, então ele é de fácil acesso, as pessoas têm fácil acesso para adquirir, né? E ainda existe toda uma indústria, né, de propaganda, né, que
estimula ainda mais as pessoas ao consumo da bebida alcoólica, né? Recentemente não, mas há alguns anos houve uma movimentação por parte do governo federal em relação ao cigarro, né? Então houve uma série de restrições porque realmente gastava-se muito dinheiro com o tratamento para aquelas pessoas que eram fumantes inveteradas. Então houve um combate muito forte, restrição nos meios de comunicação, houve uma série de artifícios que foram utilizados para ir diminuindo o consumo do cigarro, né, do tabagismo. E deu muito certo, realmente diminuiu significativamente o número de pessoas que fazem uso, enfim, dessa droga, que não deixa de ser uma droga, né? Agora, o grande problema do álcool é que não existe essa política, né, como aconteceu com o cigarro, muito pelo contrário. Nós vemos, por exemplo, eventos esportivos sendo patrocinados, né, por marcas de cerveja, né? Temos um fabricante de cerveja que ficou entre as 7 empresas que mais faturaram no ano passado, perdendo só para 4 bancos, porque realmente pode ser a crise que for, o banqueiro, né? O banco nunca dá prejuízo, e 2 estatais. Então, entre as 7, essa fabricante de bebida alcoólica foi uma das empresas que mais faturou no ano passado. Então, isso por si só, isso é um agravante para a situação, né? Para o aumento de casos de mortes e, enfim, de doenças, de patologias, né? Porque o fato de elas serem drogas lícitas faz com que haja uma certa condescendência por parte das pessoas em relação à utilização desses tipos de venenos, né? Vamos dizer assim. Então, claro, o abuso é o grande problema e, infelizmente, não há para muitas pessoas um controle no tocante à utilização dessas drogas, né? Então, eu me lembro uma vez, por exemplo, eu fui num casamento, na recepção do casamento, até pela religião do casal, a religião deles, enfim, eles não fazem uso de bebida alcoólica e não tinha bebida alcoólica na recepção. E eu vi na mesa em que eu estava, um casal foi embora revoltado, né? Revoltado porque não ia ter bebida alcoólica naquela recepção. Então existe um estado que é montado exatamente para que haja essa vinculação, né, de várias drogas, mas daí eu estou falando mais mesmo na questão da bebida alcoólica, há uma vinculação quase que natural, né? Para eu ficar alegre, eu preciso ter algum tipo de estimulante externo, não apenas o álcool, mas qualquer outro tipo de droga, para que eu possa aproveitar da melhor maneira possível aquele momento de lazer, né? Então isso é um problema muito sério, sério demais, e nós estamos aqui exatamente para refletir sobre isso, né? Porque o uso contínuo, regular, né, de qualquer droga vai criar uma dependência química, sem dúvida nenhuma. E se aquele indivíduo ele tiver um pai, uma mãe que tenham, por exemplo, sejam alcoólatras, né, isso tem uma característica hereditária que pode influenciar naquela pessoa, que pode ser um facilitador para que aquela pessoa adquira aquela dependência química, ou também tem os aspectos psicológicos, né, que são igualmente graves. São pessoas que têm uma dificuldade de lidar com as suas ansiedades, com as suas dificuldades, com os seus conflitos, né, e acabam buscando a fuga nas drogas, buscando se ausentar daquela realidade, nem que seja por alguns momentos. Então isso enfim, é algo muito grave, como eu falei. E na live da semana passada, que eu falei da liberdade das escolhas, né? Então seria muito interessante que nós
primeiro fizéssemos essa avaliação, até que ponto essas drogas, elas realmente geram em mim algum tipo de dependência. Então, porque um dos indicativos, segundo o material que eu pesquisei, né, um dos indicativos preocupantes é exatamente o fato da pessoa saber que o consumo daquela substância lhe faz mal, mas ainda assim ela não consegue por si só diminuir aquele consumo. Ou seja, a pessoa tá completamente escravizada pela utilização daquela substância química, né? Enfim, isso gera uma necessidade de buscar ajuda. Então, muitas pessoas esperam chegar numa condição assim extremamente dolorosa, extremamente sofrida, para aí sim buscar ajuda. Mas, segundo esses estudiosos, se alguma pessoa já não consegue, apesar de saber que aquela substância que ela utiliza, ela já reconhece aquilo como um grande malefício para a sua saúde, mas ela não consegue deixar de utilizar, já está aceso o sinal de alerta e ela deve sim buscar ajuda. Então existem vários tipos de ajuda, né? Obviamente o primeiro é um tratamento médico, buscar um médico especializado enfim, de alguma maneira expor a situação, e muito provavelmente ele vai pedir para que haja uma orientação no sentido de buscar, por exemplo, grupos de apoio, como nós sabemos que tem os narcóticos anônimos, os alcoólatras anônimos, né, entre outros. Terapia, a psicoterapia, sem dúvida nenhuma, ela tem uma importância gigantesca nessa hora, não tenhamos a menor dúvida quanto a isso, né? E existem aqueles casos mais graves em que o indivíduo tem que se submeter a um processo de desintoxicação, tem que ficar internado, essa coisa toda, né? Mas sem dúvida nenhuma, nós precisamos, nesse momento, a gente precisa ter essa consciência, né? Então, por mais que eu goste de repente de fazer uso, né, de uma bebida alcoólica ou mesmo de um cigarro, o grande problema, aliás, em tudo na vida, o grande problema é o abuso, né? É o uso excessivo, né? Qualquer abuso ele vai gerar danos para a nossa saúde, para a nossa vida, né? E a gente pode às vezes estar comprometendo tremendamente essa encarnação em função de um vício, em função de uma atitude que a gente tem e que não estamos sendo fortes o suficiente para lutar contra ela. Então a gente precisa usar a nossa consciência, usar o nosso livre-arbítrio e pensar, né? Tudo bem, como eu não falei na semana passada, será que dá para nós fazermos esse exercício, né? Pensar naquilo que nós vamos fazer e quais as consequências, né, que advirão daquela minha escolha, né? Então, será que eu não posso, sei lá, exercer um controle sobre a ingestão daquela substância, né? Mesmo sabendo que aquela substância ela é danosa para a minha saúde, será que eu não consigo diminuir, né, a quantidade que eu ingiro? Então essa aí é a nossa reflexão para hoje, né? Porque a falta do controle é o que gera, a falta do controle é o que acaba gerando essa dependência química, né? E o processo, a partir do momento que está instalado, é um tratamento muitas vezes doloroso, envolve muitas outras pessoas, como eu falei anteriormente, faz sofrer às vezes uma família inteira. Então quem tem parentes, quem tem pessoas conhecidas que já vivenciaram ou vivenciam situações desse tipo, né, sabe muito bem a que eu estou me referindo, né? Porque as chamadas drogas lícitas, como elas têm a facilidade, como eu falei, de serem adquiridas facilmente, né? Então elas não sofrem uma pressão, né,
diferentemente das chamadas drogas ilícitas, né? Então, se é ilícito, aí todo mundo aponta, olha que absurdo, aquele, né? Mas não existe esse mesmo rigor para com as chamadas drogas lícitas e que são, na verdade, estatisticamente as que mais matam, né? Então, eu peguei uma mensagem aqui do livro Minutos de Sabedoria, que não tem relação direta com a questão das drogas, mas tem uma reflexão bem bacana, bem interessante, que ele fala o seguinte, até porque a partir do momento, como eu falei, que eu me entendo, né, escravo de uma substância, seja ela qual for, né, se eu quero mudar aquilo, eu preciso buscar ajuda. Então ele fala o seguinte aqui, ó, na mensagem número 6 do Minuto de Sabedoria. Ele fala o seguinte: resolva seu problema. Há muito tempo você se propõe reformar sua vida, melhorar seus atos, cessar definitivamente suas fraquezas. Vamos então começar a partir deste momento. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. De certo, você não há de resolvê-lo do dia para a noite, mas comece já. E se cair de novo, não desanime. Saiba recomeçar quantas vezes for preciso. Então, na verdade, essa página serve para qualquer tipo de problema que nós estejamos vivenciando. Mas eu escolhi ela porque eu acho que encaixa bem para os casos que talvez alguém que esteja vendo essa live esteja passando ou conheça alguém que pode se beneficiar desse tipo de reflexão. Então ele começa logo aqui no início, ele fala que resolva seu problema. Há muito tempo você se propõe reformar sua vida, melhorar seus atos, cessar definitivamente suas fraquezas. Quando nós já conseguimos identificar aquela mazela que nós escolhemos vivenciar, isso já é um grande passo. Isso já é um grande passo, né? Então, dentro daquela busca consciente, como eu sempre falo aqui para vocês, da gente se conhecer melhor, né? Então, se eu conscientemente eu consigo perceber que um ato que eu estou executando, ele é um ato que me faz mal, se eu consigo perceber sem ter que sofrer, porque muitas vezes a gente só vai despertar para alguma coisa ruim que nós estamos fazendo na nossa vida depois que a gente está no fundo do buraco. Então, será que é preciso que nós cheguemos a essa condição para podermos efetivamente levantar nossa cabeça e buscar ajuda, né? Então, a ideia é exatamente essa. Ele fala isso aqui: se eu já consigo entender, né, que eu quero melhorar os meus atos, ótimo, essa identificação ela é fundamental. Aí ele fala o seguinte: vamos então começar a partir deste momento. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Então, é uma atitude de coragem que muitas vezes nós precisamos ter em relação a essas pendências nossas. Porque a gente tem uma tendência natural a ir postergando, aí jogando para frente. Não, hoje não, peraí, né? Se aquilo está me fazendo mal, eu preciso atacar aquilo, pô. Não é possível que eu vá ficar sofrendo as consequências daquele ato, né? Ad infinitum, não existe isso, né? Então, eu achei interessante, não deixa para amanhã, começa hoje. Porque muitas vezes já está começando a ficar tarde. Então, quanto mais cedo nós enfrentarmos essa situação, buscar a ajuda que for, né, nos dispormos a mudar aquele comportamento que está, com certeza, afetando a nossa vida, poxa, por que não começar imediatamente? Né? Aí depois ele fala aqui, de certo você não há de resolvê-lo do dia para a noite, com certeza, né? E seria muito fácil, né? Porque às vezes é um padrão comportamental que nós temos já de muito tempo. Não vai ser no estalar de dedos que nós vamos deixar de realizar, de fazer aquilo que a gente vem já há algum tempo fazendo.
Então, um processo lento, mas que ele tem que ter um começo. A partir do momento que eu me proponho a começar a fazer essa mudança, beleza, vou seguir em frente, mas sabendo que eu vou ter que ter paciência e persistência. Paciência e persistência e resiliência. Ou seja, eu sei que existe aquela dificuldade, eu estou num momento muito ruim, mas eu vou enfrentar essa dificuldade de cabeça erguida. Como eu falei, a gente entra em contato, a partir do momento que a gente gera esse estado de espírito para nós, de querer nos ajudarmos, imediatamente forças poderosas chegam até nós e nos ajudam naquela hora. A gente precisa ter essa postura. Isso tem que partir de nós, isso é fundamental. Aí ele fala lá, mas comece já. E se cair de novo, não desanime, saiba recomeçar quantas vezes for preciso. Sem dúvida nenhuma. Até porque nós somos ainda muito falhos. Nós somos espíritos ainda bastante imperfeitos. Então, muitas vezes nós vamos tentar mudar um padrão comportamental, a gente até começa, tem algum sucesso, mas daqui a pouco a gente torna a falhar de novo. Mas isso não pode ser algo que vai nos desestimular a seguir tentando. Esse é o grande desafio. Eu tentei, consegui um pouquinho, mas caí de novo. Levanta, vamos levantar e vamos continuar de novo. Porque o processo é esse. Porque a gente tem certeza que a partir de tanta gente tentar, a gente vai começar a perceber a melhora. E quando a gente começa a perceber a melhora, a gente fica estimulado a querer mais, Então lá na frente, quando a gente chegar lá na frente e formos bem-sucedidos, que a gente olhar para trás, poxa, valeu a pena. Valeu a pena todo o meu esforço, tudo que eu fiz para mudar esse padrão, e hoje eu estou aqui, feliz, passei por essa barreira que me impedia muitas vezes de ser feliz, e estou aqui, navegando em águas muito mais tranquilas. Então eu repito, como eu coloquei aqui, o uso da nossa consciência, do nosso raciocínio, nós temos condição de pensar naquilo que nós estamos fazendo. Nós temos condição de identificar as reações aos nossos pensamentos. A gente não pode abrir mão disso. É uma perda, como posso dizer, de uma grande oportunidade, porque esse é um tesouro que nós temos. E buscar ajuda, e outra coisa, oferecermos a ajuda também. Como eu coloquei aqui, muitas vezes, não necessariamente nós, felizmente, não estamos passando por uma questão de dependência química, mas nós podemos ter alguém muito próximo de nós que está vivenciando esse tipo de problema. Então, às vezes dentro de casa, nossos filhos, então às vezes tem um comportamento estranho, o adolescente está com um comportamento estranho. Então tem muitos pais que preferem fingir que não estão vendo aquilo. Ou outros que têm assim que descobrem que o filho está envolvido com drogas, ou finge que não vê, ou tem a postura oposta, que é justamente ter uma atitude hostil, ou seu vagabundo, ou seja, nenhuma das duas resolve. Resolve sim chamar para conversar, se colocar à disposição, o que está acontecendo, de que maneira eu posso te ajudar. Esse é o caminho. Até porque qualquer pessoa que esteja envolvida num processo de dependência química é uma pessoa que está doente. Então a gente precisa entender dessa forma. Então, se está doente, precisa de atenção, muitas vezes de carinho, precisa ser tratado com muito apreço, paciência muitas vezes, porque às vezes o que está levando essa pessoa a enveredar por qualquer tipo de consumo excessivo de substância química é exatamente a falta de atenção, a falta de compreensão, a falta de diálogo, tá, gente?
Então era isso que eu queria trazer aqui para vocês. É uma reflexão dura, eu sei, né? Mas quando a gente começa a pesquisar e ver o nível que tem chegado a questão das drogas no mundo inteiro, e uma coisa alarmante é que começa cada vez mais jovens, crianças mesmo, já enveredando por esse campo, né? Então é muito triste, e eu repito, especialmente as chamadas bebidas, drogas lícitas, porque como são vendidas livremente, então isso gera problemas tremendos para muitas pessoas, especialmente os adolescentes que estão começando a fazer o uso exagerado da bebida alcoólica muito mais cedo, né? Então nesse momento nós vamos fazer a nossa harmonização. Então, se por acaso você se identificou com o que eu falei e você se reconhece como uma pessoa que de repente está exagerando na ingestão de alguma substância tóxica nesse nível de drogas, porque nós sabemos que existem várias outras coisas tóxicas que muitas vezes nós comemos por aí, enfim, ingerimos, mas vamos nos concentrar no aspecto das drogas. Se por acaso você se identificou com o que eu falei, está passando por esse problema, então nesse momento nós vamos fazer a nossa harmonização. Peça por você. Mas se por acaso você conhece, felizmente não é o seu caso, mas você conhece alguém que esteja passando por esse processo doloroso, vamos fechar os nossos olhos e imagine essa vibração que nós vamos receber nesse momento sendo direcionada para essa ou para essas pessoas que vocês pensarem. Tá bom, gente? Então fechem os olhos de vocês. Fechem os olhos. Agradeçam. Vamos agradecer pelas bênçãos que nós recebemos a todos os instantes da nossa vida. Mas nesse momento, muito especialmente, vamos pedir que essa vibração poderosa que toma conta de nós, ela possa nos envolver a fim de que seja feita uma higiene energética, que essa força possa ser suficientemente poderosa para alcançar, por exemplo, essas pessoas em quem eu estou pensando nesse momento. Que eu possa ser merecedor dessa graça. Que essas inteligências supremas que nos visitam nesse momento, elas possam reconhecer em nós o nosso esforço para nos tornarmos pessoas melhores. Que esse nosso esforço ele possa ser abençoado. Que esse nosso esforço ele possa nos dar a condição de afastar de nós tudo aquilo que nos traz problemas, que afeta a nossa constituição física, a nossa constituição mental e espiritual. E eu gostaria, Senhor, de direcionar essas vibrações poderosas que estamos recebendo nesse momento para aqueles irmãos que se encontram envolvidos em processos de dependência química, muitas vezes bastante doloroso. Ampara-os, que eles sejam igualmente merecedores dessas bênçãos que nós estamos recebendo nesse momento. Agradeço, Senhor do Universo, por essas vibrações poderosas que estão chegando aqui para mim e para todas as pessoas presentes aqui e para aquelas que vão ver esse vídeo em outras ocasiões. Muito obrigado por essas bênçãos, por essa graça. E que a paz do Senhor do Universo esteja nos nossos corações, agora e sempre. Graças a Deus. Então tá aqui, hoje eu não posso esquecer de beber a minha aguinha.
Essa água que ela acaba sendo um remédio muito poderoso. Muito bom, agradeço mais uma vez a presença de vocês. Quero deixar aqui o meu carinho, o meu abraço para todos. Desejar que a semana de vocês seja muito boa, com muitas coisas interessantes, alegres acontecendo para todos vocês, para todos nós, né? E não se esqueçam de quem ainda não se inscreveu lá no canal do YouTube Momento de Reflexão com Paulo Cruz, por favor façam, divulguem para os seus amigos. Agradeço aqueles que já estão fazendo isso todas as semanas, todos os dias. Muito obrigado e nos encontramos na próxima segunda, se Deus quiser. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos e até lá.